mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 6 a 12 de outubro. Essa semana tá bem potente, com vários movimentos no céu, que começa logo no início da semana com Mercúrio ingressando em Escorpião, do dia 6 de outubro a 29 de outubro. Mercúrio, gente, lembra que ele rege a nossa comunicação, o nosso diálogo interno com a gente e com o outro. Com o impacto de Escorpião interferindo nas nossas conversas, diálogos, tanto interno quanto externo, é óbvio que teremos um espaço mais profundo, mais investigativo. E aqui salve-se quem puder, é coragem de ver o que está oculto, é perceber o que você ainda não percebeu. Mercúrio Escorpião, ele traz à tona tudo que está escondido, tudo que você não quer ver. Por isso que tem que ter coragem. Tanto para você perceber suas próprias sombras, como também para perceber questões ocultas das relações. Como você pode aproveitar essa temporada? Primeiro, já anota na sua agenda. É o período que Mercúrio vai estar em Escorpião. Então, nesse período, as relações elas tendem a estar mais profundas e você também com um olhar mais estratégico, mais planejado, mais calculado. Escorpião é aquela água fria que a gente fala, né? Então, ele traz esse lugar de você poder ver o que você não está vendo. E também ter essa estratégia escorpiana, mais cirúrgica também. Então, a comunicação pode ficar um pouco mais ácida, ela pode ficar um pouco mais. Até um pouquinho vingativa, sabe? Então, muita atenção com a comunicação, muito importante estar mais consciente. É uma temporada também que assim, ativa muito a intuição, muito a intensidade. E aí é legal você ter um espaço de autoconhecimento, um espaço de autoanálise nesse período, porque realmente favorece bastante perceber o que você pode estar deixando passar aí. Outro ponto aqui é que essa semana também, na tônica dela, a gente tem alguns aspectos mais relevantes, que é Mercúrio em quadratura com Plutão. Então, aqui gera uma agressividade, às vezes, na fala, que tem que tomar cuidado para não machucar o outro, né? Porque Mercúrio em quadratura com Plutão é bem forte, e isso pode gerar tensão, agressividade, falas impulsivas. O ápice desse aspecto vai estar a semana inteira, a gente tem que tomar cuidado com isso, sendo que o ápice é na terça-feira. Então, terça-feira é o dia da semana para você ter mais cuidado com as palavras mais intensas. Outro aspecto principal da semana, Vênus em harmonia com Júpiter. Aqui gera oportunidade, crescimento, possibilidade nas relações, possibilidade de novos recursos, favorece negócios. Então, aqui também é legal. O ápice desse aspecto é na quarta-feira. E o terceiro aspecto principal é uma oposição de Vênus com Saturno, o ápice desse aspecto é no sábado. E aí, o que acontece aqui? Limites nas relações. É o momento de você entender os seus limites. Vênus também rege como a gente trabalha com a nossa relação financeira, a nossa relação com a prosperidade. Ela está diretamente ligada com Vênus. E essa oposição de Saturno traz muito um pé no chão para você fazer uma organização financeira, uma planilha, entender onde tem os seus gastos, entender sobre os seus investimentos, perceber que é uma relação de alto amor quando você cuida do seu dinheiro, quando você usa seu dinheiro também para investir em você, e quando você se dá a permissão para isso. Tem alguns atendimentos que eu faço, principalmente quando a mulher já é mãe, e ela fala, nossa, estou me sentindo culpada, eu estou investindo em mim, não estou investindo nos meus filhos, podia ter comprado uma roupinha nova, alguma coisa, sabe? Não, você não se desapega, né? Desintegra essa culpa, isso não é verdadeiro. O fato de você cuidar de você só mostra o tanto que você se ama e o tanto que você vai ser um exemplo para suas filhas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum a gente se colocar em terceiro lugar, sendo que a gente tem que ser o primeiro. Então, esses são os três aspectos principais. Fiz um resuminho para vocês aqui, para poder
Eu falo, sempre tem um diário de bordo em mãos, nesse estudo, nesse nosso encontro da semana. E aí você pode ir fazendo algumas anotações, tendo alguns insights, escreve. O cérebro, ele assimila melhor quando a gente escreve. Segunda-feira, como eu comentei, o ápice principal é essa mudança de roupagem de Mercúrio, a gente vai sentir isso, vem verdades ocultas, e aqui a frase que a gente pode ter é uma profundidade que abre novos portais. É perceber que, ok, eu abro novos portais e peço aí para o cosmos, para Deus, para o universo te dar força de sustentação. Porque, ok, coragem para ver e força para sustentar. Principalmente com todo esse movimento da Lua aqui, envolvendo facilidade com a intuição, com coisas novas e com cura, portais de cura aí acontecendo também. Na terça-feira, lua cheia. Essa lua cheia, gente, está muito potente, porque ela é desdobramento dos eclipses. O último eclipse foi dia 21 de setembro, lua nova. E a lua cheia é um momento que os efeitos do que você intencionou na lua nova tornam-se mais evidentes. É nesse momento que você vê o que você semeou. É nesse momento que a ficha cai. É nesse momento que você percebe que se tem fruto, se o solo está sujo e ainda, putz, tem alguma coisa para fazer nesse solo. E essa lua cheia está em Áries, elemento fogo, então ela traz muito um olhar para você, para a sua individualidade, para o que você pode fazer que só depende de você. E se você estiver no momento de colher os frutos, eu espero que sim, é o momento de colheita. Lua cheia sempre é um momento de colheita, é o momento dos efeitos do que você intencionou. Por isso que na lua nova eu sempre falo o que você intencionou. Só que essa lua nova não foi uma lua nova normal, estávamos no meio do eclipse, então ela envolve muitas reviravoltas, muito trabalho de desapego, muito trabalho de deixar ir. Eclipses sempre geram mudanças. E aí é ter coragem para sustentar a mudança que a vida está te pedindo. Lembrando que na terça-feira é o dia que tem que tomar cuidado com a comunicação, por conta de reações mais impulsivas. Quarta-feira, aqui é aquele aspecto que eu comentei no início do vídeo, de Vênus com Júpiter, maravilhoso isso, trazendo oportunidades de crescimento e expansão. Então, quarta-feira, a Lua também muda de roupagem, ela entra em Touro, e ao mesmo tempo que você pode trabalhar aqui é um mantra, do tipo, eu escolho novas oportunidades na minha vida. Eu escolho atrair parceiros, amizades, relacionamentos que acreditam no que eu acredito. E aqui pode ter alguns desconfortos por conta dessa quadratura, e perceber que todo desconforto na astrologia é uma oportunidade de movimento, é uma oportunidade de ajuste. E como quarta-feira é o aspecto mais gostoso, assim, gostoso mesmo, assim, Vênus com Júpiter, eu vou tirar aqui a carta que eu sempre tiro de conexão para nós. Então, nesse momento, é a hora de você pensar na sua questão, pensar num tema, pensar numa situação, para a carta que eu vou tirar do desenho humano contribuir com a clareza dessa situação. Então, faz a conexão com a pergunta, estou embaralhando as cartas, e a carta que vai sair é um canal ligado com a inspiração. Tem muito a ver com esse início de semana, com o Netuno que eu comentei com vocês. E a frase, o recado é: eu estou aqui para sonhar, inspirar e viver minhas paixões. Ou seja, a vida é sobre estarmos constantemente apaixonados e é pela vida, é por ser grato pelas pequenas coisas que acontecem. Sem essa consciência de paixão, de amor, de entusiasmo, você não consegue criar nada. E para estar nessa consciência de paixão, você precisa estar numa permissão de inspiração. Então, a mensagem é essa para você, e as reflexões é o tanto que você inspira com a sua paixão, o tanto que você se permite sonhar, e o tanto que você está conectado com você e vive as suas paixões,
Ou você está vivendo paixões do coletivo, do externo, que não são verdadeiras para você? Quais são as suas paixões? Deixa essa pergunta anotada, reflita sobre ela e, se vier alguma inspiração, aproveita para compartilhar aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler vocês. E aproveita também para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. É muito importante que vocês contribuam comigo para esse vídeo também contribuir com mais pessoas. Sexta-feira, continuamos na semana. Na verdade, quinta-feira, né? Quinta-feira, eu não coloquei aqui no slide, mas é porque na quinta é um efeito ainda de quarta-feira, acabou não saindo aqui, mas anota no seu caderno, que é um dia de fluidez, de expansão e um dia fértil para novos planos. Porque a Lua está conversando com Saturno. Lembra que Saturno é o que estrutura tudo? É o que traz materialidade para as coisas? Então, quinta-feira é o dia do planejamento, é o dia da estrutura, o dia de você focar mais aí e preparar para sexta-feira, que a Lua está em Gêmeos, Lua em Gêmeos trazendo movimento, ativando o mental e também promovendo mais conexão com o subjetivo, com a inspiração, porque a Lua em Gêmeos chega chegando, conversando com Netuno, então ela traz um lugar mais voltado para o subjetivo. Então, assim, questões mentais, aquela resposta que você está esperando, ou aquela clareza, está em dúvida para tomar uma decisão. Sexta-feira é o dia para trazer essa clareza, para trazer esse insight, certo? Então, anota aí. Sábado é o dia dos limites, que o amor, ele fortalece quando você também tem maturidade de entender seus limites, de entender suas prioridades, de compartilhar com o outro a sua vulnerabilidade, ter um espaço seguro no relacionamento para você poder trazer a sua vulnerabilidade, porque é muito difícil se esse diálogo não acontece na relação. E Saturno chega para falar, olha, se o diálogo não está chegando aqui, se não está conseguindo aprofundar, alguma coisa está errada. Porque onde tem amor, tem harmonia, tem leveza, tem respeito, tem partilha, tem escuta afetiva. Então, aqui traz muito junto para essa questão da responsabilidade nos relacionamentos afetivos, responsabilidade também se você tem um sócio, de ter acordos, de ter respeito com a outra pessoa que está envolvida com você em algum projeto, e também responsabilidade de como você lida com o dinheiro, como você está lidando com, permitindo que o dinheiro chegue na sua vida, permitindo que a abundância chegue, ou por vários pontos cegos se afastando do fácil, se afastando do leve. E essa carta que saiu hoje sobre inspiração, eu vejo também de um lugar muito assim, o que te inspira? Porque se você está bem, está alinhado com a sua essência, está alinhado com o seu fluxo cósmico, com o seu mapa, é para trazer mais alegria. E onde você tem alegria, onde você está conectado com a inspiração, com a contemplação, com os seus sonhos, com a sua paixão, o dinheiro é uma consequência. A harmonia no relacionamento é uma consequência. E muitas pessoas insistem em comportamentos autodestrutivos por medo de ser feliz, por medo de dar certo, por medo de fazer diferente do que o pai fez, a mãe fez, o avô fez. E aí? Você vai ficar vivendo a sua vida ou a vida de terceiros? É essa a reflexão que eu deixo para você. Saturno é Saturno, então não tem como a minha fala não ser mais saturnina nesse momento. E o outro bom aspecto aqui é a Lua conversando com o Sol, trazendo força, vitalidade para sustentar as suas escolhas. Continuando na semana, domingo, a Lua ingressa no signo de Câncer, trabalhando o elemento água, o sentimento, as emoções, a sensibilidade, que é o dia de você se acolher. Domingo é o dia do sol, o dia que você tem para você, para cuidar de você. Então, tá conversando com Mercúrio, um dia de muita cura esse domingo. E aqui é legal você fazer algo para você, se dê algo de presente. Você é a pessoa mais importante, como você pode se presentear nesse domingo? Aí, fechando aqui o slide, eu deixei aberto para vocês, com todos os dias,
que se quiser fazer mais alguma anotação, a vantagem aqui de vídeo no YouTube é que dá para você colocar pausa. Agora veio a quinta-feira aqui, e aqui tá minhas redes. Tem o QR Code para você se conectar também no Instagram, lá eu coloco mais insights do que acontece no meu dia a dia com relação aos atendimentos, insights terapêuticos, ferramentas aí de cura, e @Débora Desotti _ Se quiser entrar em contato com a minha equipe para fazer uma consulta astrológica, o meu olhar é mais estratégico na astrologia. Então, a gente pode trabalhar qualquer área da sua vida, ou da mentoria astrológica, ou também atendimento transpessoal, relacionamento @deboradesotti.com.br. E lembra, é muito importante a contribuição de vocês. Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal.